E vamos para mais um episódio deste nosso podcast do Vamos. Padre Nuno, estamos prontos para isso? Estamos prontíssimos para a Páscoa. Deus queira que não aconteça como uma vez me aconteceu aqui já na paróquia, em que cheguei à quarta-feira santa, sem saber que era santa, apenas que era quarta-feira, e cheguei à cama já tardíssimo. Naquele ano foi o dia das confissões aqui na paróquia, e por isso ficámos a confessar até à 1, 2 da manhã, já não me lembro. E depois, de repente, quando chego à cama e preparo-me um bocadinho para ver o que é que vou fazer no dia a seguir, depois das orações todas, para ligar o despertador, e penso, amanhã é quinta-feira santa. Estou a fazer o dia de confissões na quarta-feira. Naquele ano foi o dia que serviu. Por isso este episódio vai para o ar a meio do dia de quinta-feira santa. Esperamos que nenhum de nós chegue a esse dia também com esta surpresa divina, mas que o mais bem preparados possível, não é, para viver. Aliás, é o que temos feito agora nestes últimos dias, nestes últimos tempos, preparar-nos o melhor possível. Este ano vai ser ainda usando a tenda do hipódromo, boa parte da celebração da Páscoa, do Tríduo Pascal, mas depois também já vai haver uma certa vivência também da igreja paroquial, para as orações da liturgia das horas, para a vigília de Quinta-feira Santa, e pronto. E depois esperemos nós que ao longo deste tempo pascal a gente possa regressar assim, saudavelmente também à igreja, ou às igrejas neste caso, como o nosso lugar particular ou especial da nossa comunidade. Por isso, nestes últimos dias temos trabalhado em conjunto, temos trabalhado também aqui com os vários grupos da paróquia que vão estar também de serviço para que as celebrações do Tríduo Pascal decorram o melhor possível. Portanto, Páscoa é passagem, vai ser também o tempo então que vamos passar da tenda de volta às igrejas. Sim, não sabemos bem em que domingo ainda, Sim. Pelo menos no dia em que estamos a gravar ainda não está fechado e não está combinado com a Câmara e com os outros serviços, quando é que a gente pode mudar, ou quando é que a gente deve mudar, porque depois há festas que nunca mais acabam. Vai haver as primeiras comunhões, que normalmente trazem também muita gente, e são muitas crianças, graças a Deus. Por isso nós temos que gerir um bocadinho essa transição o mais saudavelmente possível, né? Tendo em conta as medidas que ainda existem. Não sabemos bem se vão e depois voltam, como é que é. Por isso está tudo a ser ponderado. Também depois há cortes no trânsito, há maratonas e meias maratonas e festas disto e daquilo. Por isso, mas estamos aí nestes dias bem atarefados, não apenas com as questões práticas, mas também com as confissões. Temos ido a todas as paróquias da Vigararia, e também, quando este programa for para o ar, também já tivemos aqui o nosso dia inteiro dedicado às confissões, mas mesmo, como acontece sempre, depois ainda temos estes últimos 3 dias, né, de quinta-feira, e de sexta e de sábado, que em todos os lugares, com certeza que as pessoas, se aparecerem, se os padres estiverem disponíveis para confessar, com certeza que não se negará nenhuma dessas graças de Deus para cada um poder celebrar bem a Páscoa. Mas dizer a todos, também já agora, colaborem com os padres, que vão estar nestes dias também muito atarefados com todas as coisas, as mais pequenininhas e as maiores. Por isso também ajudem-nos, não é? a viver também bem este Tríduo Pascal. E tu, o que é que tens feito assim nos últimos tempos? Lembras assim de alguma coisa que queiras partilhar aqui connosco? Bem, posso partilhar que já numa última reunião que houve entre os COVs, portanto os responsáveis vicariais das jornadas, com o COD, que é, digamos assim, a direção da Diocese nestas coisas das Jornadas Mundiais da Juventude, tivemos uma reunião presencial naquilo que agora é a nova sede do COL, se não me engano, certo, Padre Nuno? É verdade, já tenho lá, sim. Não tenho lá gabinete só o meu, mas tenho lá um gabinetezinho também onde eu posso trabalhar. Então foi uma reunião para dizer quais é que iam ser os próximos passos agora até ao final deste ano pastoral, o que é que se pede então das vigararias e das paróquias para fazer. Mas o que eu queria partilhar, mais do que essas coisas que depois, onde chegar a seu tempo, é de facto o edifício novo que existe, que é um edifício que foi emprestado para este propósito das jornadas. Sim. Que é ali no Beato,
Agora a morada ao certo eu não sei. Deve ser Rua do Beato, acho que é número 8, não sei, mas os antigos edifícios, né, da manutenção militar. Da manutenção militar, sim. É um antigo quartel militar que agora está a servir de quartel-general para as Jornadas Mundiais da Juventude e que se quer também, quando estiver pronto, ainda não vai estar pronto, se calhar mais para o final, daqui a uns meses, que agora está a levar uma outra modificação, quer-se também ser um espaço, digamos, para os jovens. Não apenas das partes logísticas de preparação de quem está a trabalhar para as jornadas, mas vai ter todo um piso dedicado a receber pessoas. Sim. Assim como existe aqui no Centro Pastoral, e nós vemos aí, não é? Os jovens vêm para aí estudar na época de exames ou das frequências ou tudo, e vão criando aqui também um bom espírito de grupo e um bom espírito também de trabalho, de empenho. Também com certeza ali naquela zona oriental da cidade de Lisboa, ainda para mais com este espírito das jornadas, e de certeza estando lá, com certeza que vão trabalhar, vão festejar e com certeza vão ajudar e colaborar naquilo que for necessário para nesta preparação das Jornadas Mundiais da Juventude. Pelo menos vão fazendo parte desta onda crescente, né, de todos nós nos podemos encontrar com o Santo Padre, que nos apresenta e que nos aponta este caminho ainda mais feliz, ainda mais completo de seguirmos Jesus. Até uma espécie de ponto de encontro onde as pessoas podem ir para lá estudar, trabalhar, desde que haja espaço, não é? No fundo. E vai haver mais tarde ou mais tarde, depois vai ser apresentado quando esse espaço estiver já livre de todas as obras, não é? Mas sim, mas já neste momento já a equipa do COL e as várias equipas que existem já é o seu sítio comum de trabalho e de reuniões e de coisas. Nós aqui vamos visitar também as paróquias da Vigararia com os COPs, que é, digamos assim, o grupo de pessoas que está mais implicado nisto. Vamos visitar também o espaço, vamos ter uma visita guiada para depois esses apresentarem outras pessoas e poder ser assim um espaço normal. Agora em maio vai-se lá para fazer essa apresentação. E pronto, no fundo são salas de estudo, salas de trabalho, tem missa lá todos os dias ao 12:30 também, para quem quiser. Tem uma capela também, claro, com o Nosso Senhor lá presente, porque isso é o centro das jornadas, é a oração e levar Jesus aos outros. E a capela é mesmo no centro, ou seja, quando a gente sobe a escadaria central, o que vê logo é a capela. Sim, o último piso, são 3 pisos, portanto ainda é um espaço grande, e lá no meio, lá estão a capela com o Nosso Senhor, portanto espaço de oração, espaço de missa também, e trabalho, portanto aproveitar depois quando passarem por lá, deem uma vista de olhos, que é para isso que lá está, não é? Para as pessoas passarem. Boa. Bem, isto era o que tinha a partilhar, mas agora o Padre Nuno íamos partilhar a nossa vida concreta que hoje começa, no dia em que isto vai para o ar. Aliás, usando esta imagem também de ter a capela no centro, não é? No centro do edifício, hoje gostávamos de conversar um bocadinho sobre este centro do nosso tempo, não é? Do nosso ano litúrgico, do nosso ano de reuniões, de sermos igreja. A igreja é isto mesmo, é um conjunto de pessoas congregadas, reunidas à volta do mesmo. Por isso o centro da igreja é a Páscoa de Jesus, é a Páscoa do Senhor, e por isso a igreja celebra esse centro também de uma maneira muito, muito própria, muito particular. Nós ouvimos no dia da Epifania um bocadinho o anúncio das festas, das datas móveis, e uma das coisas que se costuma dizer é: nós celebramos a Páscoa todos os domingos, sempre que celebramos a missa, mas celebramos-la de facto de uma forma mais não sei, mais específica, mais concentrada, mais alargada, pomposa, mais grandiosa, mais solene. Pronto, solene. Essa é a palavra certa. Mais solene na Páscoa propriamente dita. Aliás, é anunciado o dia da Páscoa porque a Páscoa sempre foi o primeiro dia da semana, não é? Nós recordamos isso lá no Evangelho. Ao 7º dia Deus descansou, Deus repousou. Esse também é um bocadinho o entendimento bíblico até da morte de Jesus, da sepultura de Jesus. E no primeiro dia da semana, ou se quisermos no 8º dia, no dia que supera o tempo, é este novo tempo que Nosso Senhor nos deu na sua ressurreição. Por isso, todos os primeiros dias da semana, e nós até vimos isso no Evangelho e depois nos Atos dos Apóstolos, como era o tempo de igreja, o tempo onde se reuniam para celebrar a Páscoa de Jesus, para celebrar a fé, para ouvir a palavra, partilhá-la, ensiná-la e depois fazer o gesto da fração do pão, aquele gesto que Jesus mandou fazer em sua memória. Já estava muito, como é que se diz, muito enraizada essa celebração do primeiro dia da semana, o dia da Páscoa por excelência,
quando o calendário mudou e deixou de ser um calendário à base da Lua, das fases da Lua, para passar a ser um calendário solar, como a gente costuma dizer, e por isso os dias, esse dia lunar, esse dia primeiro da semana, que calhava sempre a um domingo, de repente começou a calhar noutros dias da semana. Então a Igreja reunida, já não sei qual é que era o concílio, mas pronto, mas reunida, decidiu manter o domingo como o dia da Páscoa. Dia da ressurreição. Dia da ressurreição. Em vez de ir buscar mesmo o dia certo, específico, aquele 14 de Nisan, é o primeiro dia da semana, a seguir esse dia da Páscoa, em vez de celebrar nesse dia específico, que ia variando todos os anos, por exemplo, o Natal nós celebramos sempre a 25 de dezembro, independentemente de ser uma segunda, um sábado, um domingo, tanto faz, é o 25 de dezembro e acabou. Na Páscoa, a Igreja decidiu celebrar sempre ao domingo. E por isso que domingo é esse? É o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera. É uma grande confusão, não é? Eu digo lá outra vez, como é que é? Primeiro domingo? Depois da primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera. Ou seja, o equinócio da primavera a gente chama, é o início da primavera, normalmente é aqui o 21 de março ou 22 de março, mais coisa menos coisa, eu não sou... não conheço assim bem estas partes das estrelas e das coisas todas, mas pronto, mas se quisermos a primavera, depois há uma lua cheia e nós olhamos para o céu e vemos, de certeza, perto da Páscoa há sempre lua cheia, mas depois é no domingo a seguir. Ok. Pode ser logo a seguir, por isso a Páscoa pode variar, julgo eu, entre ali o dia 24 ou 25 de março e também o 24 ou 25 de abril. Ou seja, se a lua cheia logo ali no princípio a seguir à primavera, ou sei lá, mais para a frente, passado 4 semanas, pronto. Então a Igreja decidiu que a Páscoa era sempre ao domingo, ponto. E será sempre de lua cheia, então, nesse domingo de Páscoa? A lua cheia terá sido antes do domingo de Páscoa, por isso portanto, terá sido na Semana essa Santa. Aparência de cheia ainda. Sim, exatamente. Podem estar atentos, é muito fácil quando vem a lua cheia depois da primavera, pronto, a Páscoa está aí mesmo a chegar. Então como é que a Igreja celebra essa Páscoa? É respeitando esses dias últimos da vida de Jesus. E se quisermos temos 3 momentos principais. O momento da Semana Santa, depois o momento do Tríduo Pascal e depois o momento da Oitava Pascal. A Semana Santa, se quisermos, é a semana maior, é a semana que vai desde o Domingo de Ramos até ao Domingo de Páscoa, se quisermos, embora haja ali depois um supra-assumir dessa semana nos dias especiais, não é? Da quinta, sexta e sábado e domingo, não é? Mas temos a Semana Santa, em que o objetivo a liturgia da Igreja é muito acompanhar Jesus e imitar Jesus. Se forem à missa, primeiro, no Domingo de Ramos, acompanhamos a entrada de Jesus em Jerusalém festiva, com a procissão dos ramos e com o Hosanna, Hosanna, mas ao mesmo tempo o Evangelho desse dia, o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, e lê-se antes da missa propriamente dita, né? Ou antes da liturgia da palavra, assim mais comum, e o Evangelho que se lê depois das leituras é o Evangelho da Paixão. Ok, então entramos em Jerusalém e ouvimos já a história toda. Exatamente. Porquê? Porque Jesus é o mesmo, ou seja, Jesus foi sempre negando, sempre que faziam os milagres, foi sempre negando, não digam nada disto a ninguém, não digam, mesmo os demónios quando eram expulsos e diziam, se nós sabemos quem tu és, o Santo de Deus ou o Filho de Deus, Jesus mandava-os calar sempre. Agora, pela primeira vez, vemos Jesus a não calar aqueles hossanas, bendito que vem em nome do Senhor. É a manifestação. É a manifestação festiva e ele sabe que eles vão, de certeza, que vão unir uma coisa à outra. Jesus entra em Jerusalém e que 5 dias depois está na cruz, ou 6 dias depois está na cruz. Por isso foi a mesma multidão que gritou Hosanna, Hosanna, vai gritar depois crucifica, crucifica. Por isso Jesus quer dizer-nos, mais uma vez, para a gente nunca se esquecer, que ele é o Filho de Deus na cruz. Que ele é o enviado do Pai, é o Messias, exatamente por nós morreu e ressuscitou. Por isso no Domingo de Ramos tem essa marca da bênção dos ramos, da procissão. Nós aqui na paróquia de Cascais, por causa dos horários e da geografia das igrejas e mais não sei o quê, não é muito comum fazermos uma procissão dos ramos. Antigamente, quando celebrávamos na igreja, juntávamos no jardim e fazíamos ali uma pequenina procissão e entrávamos na igreja para a celebração propriamente dita. Então não fazemos procissão, mas fazemos a mesma bênção dos ramos e depois a narração da paixão, normalmente segundo o ano litúrgico em que estamos a viver. Depois, e aliás, depois são esses os ramos, mesmo se não fazes a procissão, que as pessoas levam para casa, não é? Sim.
E até depois deixam nas portas, Sim. lembram? E depois o que as pessoas que fazem isso já sabem que é para fazer depois o mesmo, que é chegam ali ao Ano Novo ou chegam ali depois do Natal e trazem para a igreja, porque vão servir esses ramos para serem queimados e serem transformados nas cinzas que são impostas depois na cabeça das pessoas na quarta-feira de cinzas. Por isso, as pessoas que levam para casa esses ramos podem e devem, como é óbvio, pendurar nas portas, mas se quiserem fazer o serviço completo, depois na altura do Natal, ou depois do Natal, não é? Depois do Ano Novo, tragam para a igreja que é para fazermos as cinzas e completar assim o ciclo. Exatamente. E pronto, e depois a Semana Santa propriamente dita, na segunda, terça e quarta, os evangelhos são muito marcados também por esse espaço temporal da vida de Jesus. É o Evangelho de São João, normalmente quem nos guia, ou que nos guia nesses dias, e aponta tudo para o mistério da Páscoa, né, para a morte e para a ressurreição de Jesus. Há um evangelho típico, né, muito bonito, lá acho que é logo na segunda-feira, 7 dias, né, na semana antes da Páscoa, Jesus estava numa casa, não é? E depois aquela Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, está com um frasco com perfume muito caro, não é? E está a banhar os pés de Jesus e a enxugá-los com os cabelos. E Jesus, noutro episódio, tem outra lição, tem outro ensinamento. Aqui o que diz é porque não vão ter tempo de preparar o corpo do Senhor. É como que a anunciar já a sua morte e a sua ressurreição. Ou seja, ela está a ungí-lo já com os óleos, com o bálsamo, né, com o perfume, porque ela, também Maria, não vai ter tempo de preparar esse corpo morto do Senhor, porque ele vai ter que ser sepultado à pressa, porque está a chegar o Shabat. Então o Jesus anuncia logo naquele dia, e de facto foi na semana antes da Páscoa. Por isso nós somos convidados pela liturgia também a acompanhar de facto esses últimos passos de Jesus aqui sobre a terra até à sua paixão e morte. Por isso a Semana Santa é a semana maior, é a semana mais importante do ano litúrgico. Por isso todos nós podemos e devemos participar de uma forma muito efetiva nesses momentos de celebração, quanto mais não seja lermos com atenção e acompanharmos e servir de alimento esses evangelhos que nos narram esses últimos passos de Jesus aqui sobre a terra. E depois, o último dia, se quisermos tecnicamente falando da Semana Santa ou da Quaresma, é a Quinta-feira Santa, na parte da manhã. Nós não nos esqueçamos. Então, o que é que diz a missa desse dia? Antes disso, nós não nos esqueçamos que o nosso calendário ainda não é daquelas coisas eletrónicas das 24 horas e dessas coisas todas, não é? O nosso calendário ainda é a antiga, não é? Na véspera do dia anterior, quando o pôr do sol se põe, não é? Ou quando o pôr do sol acontece, passamos para o dia a seguir. Por isso, a missa vespertina da Ceia do Senhor, que é de quinta-feira à noite, já depois do sol posto, já estamos a celebrar a Sexta-feira Santa. Não é? Por isso, na Quinta-feira Santa, durante o dia, durante a manhã, há uma missa só na Diocese. Na Diocese de Lisboa, neste caso, que é a chamada missa crismal. O bispo, na Sé, na Igreja-mãe, juntamente com os bispos seus auxiliares e com todos os padres e diáconos que estão ao serviço da Diocese, e normalmente vão mesmo praticamente todos, só aqueles que por motivos de saúde grave não conseguem estar, mas é muito comum nós chegamos à Sé e vemos aqueles padres que até estão na casa sacerdotal, ou estão num lar, ou estão em casa velhinhos e que não vão a lado nenhum, mas já estão sentados no banquinho porque arranjaram alguém que os levasse à Sé, chegaram lá com uma hora de avanço, foram com calminhas, até é mesmo esses, é mesmo só aqueles que de todo não conseguem ir é que não vão. Nessa missa crismal, além de ter este gesto simbólico muito bonito e muito forte, né, da comunhão de todo o presbitério, de nós termos ali o bispo à nossa frente e à sua volta estarem todos, os padres fazem a renovação das suas promessas sacerdotais. Quando nós somos ordenados padres, comprometemos com a Igreja e com Deus a sermos fiéis na oração, no celibato, na prática dos sacramentos, no serviço à Igreja, e por isso dizemos que estamos cá para o mesmo, não é? E por isso fazemos assim essa nossa, como eu costumo dizer um bocadinho na brincadeira, a renovação do contrato por mais um ano. Estamos cá sempre livremente, não somos presos por nada. E depois nessa missa há também a bênção dos óleos santos,
que depois são aqueles que vão ser ungidos ao longo do ano. Os crismados, os batizados, também são ungidos com o óleo do crisma, os doentes, os enfermos, são com o óleo dos enfermos, e aqueles que vão ser batizados também, antes do batismo, com o óleo dos catecúmenos, nesse caminho catecumenal. Por isso, todos esses óleos que depois chegam a todas as paróquias e a todos os sacramentos da Igreja em Lisboa são abençoados nessa única missa, nessa missa crismal, em que todo o presbitério está unido ao bispo. Por isso, na Quinta-feira Santa, a única missa que existe na Diocese de manhã é na sede de Lisboa e normalmente é às 10 da manhã. Presumo que este ano também é a mesma coisa. Muito diferente. Exatamente. Portanto, se vierem cá às 10 da manhã e forem à espera de que haja a igreja estará fechada, não estará cá ninguém, por isso não haverá nada. Por isso, nesse dia, se quiserem, vejam na televisão, agora deve dar na internet, deve dar no YouTube ou no Facebook do Patriarcado de Lisboa, se calhar. Agora também nem sequer é muito razoável que a maior parte das pessoas vá à celebração, por isso convém que a igreja, que a Sé não esteja muito cheia ainda, e por isso é deixar que sejam os padres e os diáconos a irem, e depois apenas uma representação muito pequenina de cada paróquia ou de cada comunidade religiosa ou o que seja, não é? Mas pronto, nesse dia de manhã, todos nós, onde quer que a gente esteja, rezemos pelos padres. Aliás, esse dia de Quinta-feira Santa é o dia também do sacerdócio. Temos o dia do bom pastor, que é o dia, se quisermos, dos nossos pastores, dos nossos priores, não é? Dos padres que estão ao nosso serviço, por assim dizer, não é? Mas assim, o dia do sacerdócio por excelência é a Quinta-feira Santa. Foi aí que Jesus disse aos seus discípulos: assim como eu fiz, fazei o vós também, não é? Por isso, nesse dia, já a seguir à missa crismal, nós costumamos ir ao Seminário dos Olivais, onde todos os padres também fazem assim um almoço festivo, onde estão todos uns com os outros, também à volta do Senhor Bispo, às vezes por motivos de agenda, de tempo, de outros motivos. Nós já fizemos também aqui na Vigararia, pelo menos aqui na zona, assim, alguns almoços só nós, só mais um grupo mais pequenino, mas unidos com certeza ao Senhor Bispo e a todo o presbitério. E houve uma vez, estávamos num restaurante, todos contentes e todos vestidos de padre, que é o dia do padre, por isso toda a gente tem que saber que nós somos padres, não é? E houve uma senhora que veio ter connosco, mas a mandar-nos uma boca foleira, a pensarmos, porquê? Por causa do tom da quaresma. Estávamos nós aqui a fazer a quaresma, a penitência, jejum, abstinência. No dia a seguir era Sexta-feira Santa, é um dos dias principais de jejuns ao longo do ano, não é? Está a chegar a festa... O dia, não é? O dia principal. Exatamente. Está a chegar as festas da Páscoa e de repente na quinta-feira ao almoço estão ali um grupo de 6, 7 ou 8 padres, todos, ainda para mais é só padres, não é? 8 padres, todos contentes, felizes, a contar as suas histórias e animados e tudo. Então foi lá mandar uma boca a dizer que, na prática, a dizer que nós éramos maus padres, ponto. Mas nesse dia, se virem padres contentes, padres felizes, padres animados e empenhados a festejar, é mesmo só por causa do seu sacerdócio. É dia também da instituição da Eucaristia e desse mandamento por excelência, desse mandamento do amor. Por isso é que, ia dizer, nesse dia, Quinta-feira Santa de manhã, termina o tempo da Quaresma, ou termina este tempo mais específico desta semana, porque na quinta-feira à noite começa o sagrado Tríduo Pascal. Pronto. São os dias por excelência. E são os dias que se celebram todos juntos, por assim dizer, não é? Não faz sentido nenhum, ou faz muitíssimo pouco sentido, não é? Estarmos a celebrar a última ceia, não é? Do lava-pés, Jesus a dizer que vai se entregar por nós, não é? Isto é o meu corpo, será entregue por vós, isto é o meu sangue derramado por vós, e depois diz, olha, vamos lá, venham comigo rezar, não é? E nós, está bem, pronto, encontramos no domingo, que isto agora, deixei passar, que isto agora dói muito, eu não quero passar por nada dessas coisas. Por isso, o Tríduo Pascal celebra-se como um todo. Certo. Quinta-feira Santa, então, a celebração principal é essa missa vespertina da Ceia do Senhor e que tem como gesto assim específico o lava-pés. É uma missa normalíssima em que as leituras nos vão apontar para estes três horizontes, não é? A instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia e o primado da caridade. E depois, logo a seguir à homilia, logo a seguir à liturgia da palavra, temos esse gesto do lava-pés. E pronto, é uma missa
em que funciona como se fosse a primeira missa, por isso normalmente quando é celebrada na igreja o sacrário está vazio, não há nada, vamos começar, é a primeira missa, é a primeira celebração que a gente celebra neste dia. Eu lembro que no seminário quando eu estava no seminário, já foi há 2 anos, bolas, fizemos mesmo por isso, portanto estávamos a fazer as contas todas a ver se Nosso Senhor acabava na reserva para quinta-feira santa ser assim mas nós fazemos isso também aqui, fazemos também isso aqui um bocadinho a olho. Nós já sabemos mais ou menos quantas pessoas é comum cada missa, vêm mais ou menos as mesmas pessoas, por isso depois no final o padre consome mais 2 ou 3 sempre que fica de reserva, exatamente para o sacrário estar vazio na quinta-feira santa e começar nessa instituição da Eucaristia. Pronto, essa é a celebração principal, mas a seguir nós podemos e devemos fazer o mesmo que aconteceu na quinta-feira santa com Jesus, né? Depois da ceia da Páscoa, né, da instituição da Eucaristia, Jesus vai para o Horto das Oliveiras e pede aos seus discípulos para irem ter com ele rezar. Não é muito comum. Nós sabemos do Evangelho que Jesus se retirava muitas vezes sozinho para rezar. Certo. Nós sabemos também do Evangelho que os discípulos perguntaram a Jesus ou pediram a Jesus para lhes ensinar a rezar. Né? E a oração que Jesus ensinou, isto é um avião. É? Espetáculo. Em Cascais? F-16 para aí. Então vá, deve ser aqui também esta presença de Jesus também com este barulhinho, é fantástico. Então pronto, estava a dizer que esta oração, este Jesus pedir aos discípulos para rezarem com ele, é um aspecto único. Não aconteceu mais vezes nenhuma no Evangelho, né? E por isso nós também nesta quinta-feira santa acompanhamos Jesus também pelo seu pedido, né? De irmos ter com ele para rezar. E rezar onde e como e quando? Na agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, naquele momento mais importante, se quisermos, né, da sua vida, em que tem este combate, né, este combate interior, este combate com o demónio e se ergue para livremente se entregar por nós na cruz. Por isso, na quinta-feira santa, normalmente temos a chamada hora santa, essa hora de oração junto de Jesus, né? E pronto, e aqui este ano nós vamos fazer, depois da missa vespertina, vimos em procissão logo, depois da tenda, até à igreja paroquial, e pronto, e fazemos para todos esse caminho, a tal chamada hora santa, e depois para alguns grupos assim da catequese, dos grupos de jovens e outros que se queiram organizar, fazemos também uma parte da noite, até à meia-noite ou 1 da manhã, ficamos em oração na igreja também acompanhando Jesus nesta sua agonia. Pronto. Okay. E assim começa a primeira noite. Então, missa parte de quinta-feira santa, lava pés, não é? Instituição da primeira missa. E depois a vigília. Depois, a seguir acaba isso, procissão até à igreja. Sim. E depois fazemos uma vigília de oração com os vários grupos, sim, não é? Sim. Isto acontece em todas as paróquias. Estas coisas... o que acontece em todas as paróquias é a missa, ponto. E depois, como concretizar esse pós-missa, essa hora santa, cada um há de fazer como é possível, consoante também a sua realidade eclesial. Portanto, seguir este convite de Jesus de orar e vigiais, não é? De estar à espera. Exatamente. E de acompanhar Jesus na oração antes da hora, não é? Da hora Exatamente. Principal. Pronto, e depois, entretanto, à meia da noite, Jesus é preso. Jesus é-nos retirado, por isso... Também nós nos afastamos, não é? E voltamos sexta-feira santa, que é o primeiro dia do Tríduo Pascal, que começa, como eu vos disse, na missa vespertina da Ceia do Senhor, mas a sexta-feira santa é a celebração principal, é a celebração da paixão e a adoração da cruz, que é às 3 da tarde. Também é um pormenor muito, muito claro, muito específico em todos os evangelhos, dizer que Jesus morreu àquela hora. Por isso, às 3 horas da tarde, nós começamos essa celebração em silêncio. O padre prostrado, deitado à frente do altar e toda a assembleia de joelhos. Né? Jesus morreu. E pronto, e depois a celebração não é da missa, só não há missa nesse dia, é centrada basicamente em três blocos, em três zonas, três ou quatro. Digamos, a primeira que é a palavra, e a palavra é ouvir a narração da paixão segundo São João, é assim o alimento principal dessa liturgia da palavra.
Que é todo um evangelho gigantesco. Que é todo um evangelho gigantesco, sim, mas é este sentido da morte como oferta, como oblação de Jesus por amor, por cada um de nós, sem exceção. Depois o segundo momento é o momento da adoração da cruz. Toda a nossa glória está na cruz de Nosso Senhor. É assim que começa o tríduo pascal na Quinta-feira Santa, e aqui a aclamação é: eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Até adoramos essa cruz, de onde vem a glória, não é? Exatamente. E depois, a seguir a essa adoração da cruz, temos uma grande oração dos fiéis. É aquele tempo em que o lado de Jesus está aberto. É um momento bonito. Ou seja, Jesus ama-nos de uma forma sempre inteira, sempre completa, sempre total, mas na nossa humanidade nós sabemos que aquela hora, não é? Que naquele momento, naquele gesto da cruz, foi mesmo o amor até ao fim, um amor completo, como em todos os momentos, mas pronto, mas é um bocadinho também para reforçarmos essa radicalidade expressa, manifesta nesse gesto de Jesus na cruz, que nós aproveitamos e fazemos e pedimos por tudo e por todos aqueles que acreditam em Deus, desde os cristãos, unidos e desunidos, aos judeus, aos muçulmanos, aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não acreditam de todo, aqueles que mais sofrem, aos moribundos, pelos governantes. Temos assim uma oração longa dos fiéis. E depois a última parte é: nós não sabemos viver sem Deus, não sabemos viver sem Jesus, não sabemos nem queremos. E por isso mesmo, nesse dia em que Jesus morreu, um dos sinais dessa sua morte, um dos sacramentos dessa sua morte e ressurreição é a Eucaristia. Por isso, com a reserva eucarística consagrada no dia anterior, não é? Ou já nesse dia, na missa da vespertina, nós aproximamos da comunhão e comungamos este corpo que por nós foi entregue na cruz, o corpo do Senhor Jesus. Portanto, esse é o núcleo da celebração da paixão do Senhor. Como já repararam, há aqui um gap grande, né? Jesus teve na última ceia, pediu para rezarem com ele, depois é preso, mas depois entretanto é condenado, depois entretanto há ali todo um processo, não é? E até o processo da via sacra até chegar à morte propriamente dita e depois à sua sepultura. Por isso celebramos às 3 da tarde essa celebração principal, e depois temos duas celebrações, deixem passar esta expressão, menores, não é menores, mas celebrações complementares. Uma litúrgica, a celebração da liturgia das horas de manhã, às 10 da manhã, em que nós rezamos os salmos, aquela tal oração que Jesus também rezava habitualmente, próprio da hora, no ofício de leitura e as laudes, e depois temos, nomeadamente na hora do ofício de leitura, temos alguns textos, né, da Sagrada Escritura e da Patrística, que nos ajudam também a viver melhor esse momento da paixão de Jesus. E depois, à noite, podemos fazer também, nomeadamente como faz o Santo Padre em Roma, à noite podemos fazer a recordação dessa via sacra, desse caminho. Aqui, se calhar, em termos cronológicos, está tudo desarranjado, não é? A via sacra devia ser antes da paixão, como é óbvio, mas pronto, mas o que interessa é que no mistério desse dia, da Sexta-feira Santa, né, da morte de Jesus, a gente possa celebrar todos estes momentos, mesmo que seja em horas desarranjadas, né? Aliás, pelo que me contaram, antes de eu chegar cá à paróquia, a celebração da Sexta-feira Santa aqui na paróquia de Cascais era assim: começava às 3 da tarde com a via sacra e depois continuava, quando chegava às últimas estações, continuava com a celebração da paixão. Ou seja, era a meio da via sacra. Faziam ali um 2 em 1. Um 2 em 1, né? Nós queremos distinguir claramente o que é a celebração litúrgica, não é? E o que é este exercício de piedade da Igreja, que é ótimo, que é extraordinário, não é? E nós fazemos aqui na paróquia, desde que eu vim para cá, essa via sacra nas ruas. Também como Jesus foi crucificado fora da cidade, mas num monte, numa colina. Toda a gente que entrava ou saía de Jerusalém por aquele lado via esse sinal escandaloso. Hoje a leitura era: quando eu for levantado da terra, não é? Atrairei todos a mim. Por isso nós também fazemos também a via sacra pelas ruas, um bocadinho também foi pelas ruas que Jesus também passou, no seu caminho até à morte. Por isso, no princípio, fazíamos mesmo pelas ruelazinhas aqui de Cascais, passando por algumas capelas e igrejas que nós temos. Nos últimos anos temos feito uma coisa, julgo eu, ainda com maior significado, que é podermos juntar-nos aqui as paróquias vizinhas, Cascais, Estoril e São João, e fazemos cada um a sua via sacra, cada um a começar num dos sítios da sua paróquia, e juntamos todos ali a meio para celebrarmos lá a última estação e vivermos também nesta comunidade maior
não é? este mesmo mistério da nossa fé. E este exercício assim mesmo no meio das ruas é bastante realista, entre aspas, não é? Que se imaginarmos, não sei como é que imaginamos a crucifixão de Jesus ou o caminho da cruz. Sim. Claro que havia aqueles judeus mais próximos que estavam lá também para assistir a este grande ato, no fundo, desta condenação que eles estavam à espera. Víamos também Nossa Senhora, víamos São João, víamos provavelmente também alguns amigos de Jesus, mas depois havia muita gente indiferente. Claro. Não é? E isto pelas ruas é a mesma coisa. Sim. Somos uns quantos. Os quantos acho que normalmente costuma até ser bastante gente. Não é? Eu não sei que eu nunca estive cá nesta celebração. Eu também já não sei como é que vai ser este ano, mas era muito, muito comum, pelo menos aqui na zona de Cascais. Porque nós, entretanto, vamos pelo Paradão, e por isso o Paradão é mesmo um espetáculo bonito, silencioso, muito, a tal lua cheia normalmente, né? A maré também vazia, por isso fica assim um espetáculo também muito, muito bonito. Mas aqui nas ruas do centro de Cascais, eu normalmente vou à frente, ao pé da cruz, e pronto, e é engraçado que às vezes as pessoas têm ali um tom, não é de gozo para menosprezar, é aquele gozo de uma certa não saber como reagir porque não estão habituados a ver uma coisa assim, não é? Desconfortável porque não tem reação. Exatamente, é mais isso, nesse sentido, sim. Estão desconfortáveis e por isso são um bocadinho brincalhões, mas sempre com respeito, não é? Aliás, às vezes quando a gente chega depois ali também à zona das arcadas do Estoril é mais ou menos a mesma coisa que os miúdos, estão desconfortáveis e por isso começam assim um bocadinho na brincadeira, mas depois de repente vem aquele mar de gente e percebem a importância que é, e eles próprios guardam silêncio e ficam desconfortáveis mas admirados, ou seja, ou se calhar até ficam mais porque é confortáveis. sexta-feira e para alguém que não tem isto no horizonte, tipo, é dia de ir para os copos, não é? Exatamente, sim. E de repente aparece ali uma multidão gigantesca, também de malta nova, que eles às vezes até bem costumam ver lá nas mesmas cadeiras, nos mesmos bancos, naquele dia a celebrarmos a Via Sacra. Pronto, e depois o segundo dia do Tríduo Pascal, não nos esqueçamos, o primeiro dia é a Sexta-feira Santa, a morte, depois celebramos as laudes também nesse dia, não é? Logo as laudes e o ofício de leitura. A Sexta-feira Santa, sim. Depois, cá às 10 horas também. Às 10 da manhã aqui, sim. Podem ver também na internet lá pela sede de Lisboa, que é tudo cantado e bem cantado e é extraordinário também poderem rezar assim com essa beleza litúrgica. 3 da tarde, celebração da Paixão. Sim, e depois às 9 e picos, não é? Cada paróquia depois diz o que quiser os horários, por isso é entre as 9 e as 9 e meia. Nós começamos aqui em Cascais, começamos na rua, ali junto à Cidadela, ou junto à igreja, agora está a haver ali umas obras, mas pronto, mas aqui junto à igreja paroquial, mas na rua. A paróquia do Estoril começa também na Boa Nova, lá em cima, e a paróquia de São João começa junto à igreja paroquial também. E depois cada um faz o seu percurso, nós vamos ali quase em linha reta até ao Paradão e juntamos todos ali nos jardins, ali à frente do casino, para fazermos lá a última estação. Bem. Pronto, depois no sábado santo, é o dia da sepultura, é o dia do silêncio, é o dia em que não há nada. Pronto, basicamente. Nós celebramos a missa, celebramos o ofício de leitura e laudes às 10 da manhã, na igreja paroquial. É também uma oração muito bonita, os salmos que nós cantamos, rezamos neste caso, mas pronto, mas um dia destes devemos cantar também, cantar mais. Os textos, uma das homilias mais extraordinárias que a gente ouve é aquela homilia, aquele sermão antiga, de um autor desconhecido. De um autor desconhecido, um sábado santo, em que o autor, assim, com um sermão, tipo Padre António Vieira, não, ou melhor, ou pior, quase que faz uma narração, assim, hipotética do que é esse Jesus a morrer, não é? A descer à mansão dos mortos e a saudar os mortos, a começar por Adão, não é? O pai dos mortos, e a ver como ele os liberta cativos, não é? Os liberta da morte para trazer para a vida. Por isso é uma leitura muito bonita que nos faz entrar neste mistério do Sábado Santo, da sepultura e do silêncio de Deus. Mas, por outro lado, ao chegar à noite, já é domingo, já é o terceiro dia do Tríduo Pascal, temos a maior de todas as celebrações. E a maior aqui pode ter todos os sentidos. É maior em termos de tempo, e às vezes quando é no final, quando é o último domingo de março, normalmente ponham depois mais uma hora, não é? Porque normalmente da uma passa para as duas, por isso eu já tive uma celebração destas de 5 horas, não é? Demorou só 4, mas depois como acabou perto da 1 da manhã, logo a seguir o calendário disse-me que eram 2, não é? Por isso é uma celebração muito longa, mas é também a maior no sentido de qualidade, ou seja, cheio de sentidos, de gestos, de significados, o princípio da nossa vida em Cristo. Vigília Pascal. A Vigília Pascal há um sentido que a noite da Páscoa foi a única testemunha do momento da ressurreição. Mas a nós, igreja, o que testemunhámos foi o sepulcro vazio e depois a presença do ressuscitado.
não é? Agora, o momento em que o sepulcro ficou vazio porque Jesus se levantou, a única testemunha que existiu foi a noite. E por isso nós queremos passar também a noite em vigília, nós queremos associar-nos à noite para sermos também nós testemunhas dessa ressurreição. Tem uma celebração muito, muito bonita e muito longa, em que tem 4 partes assim, principais. A primeira, que é da luz. Liturgia da luz. Liturgia da luz, nós abençoamos o fogo e depois abençoamos o círio pascal, assim, aquela vela grande que está sempre junto à pia batismal. Fazemos uma fogueira para fazer esse fogo. E a luz aqui é um bocadinho já sinal da ressurreição. No meio da noite há uma luz que se levanta, que nasce, não é? E que faz com que a noite se transforme em dia. Faz com que a morte se transforme em vida. Pronto, esse é o primeiro momento, a primeira liturgia da Vigília Pascal, é a liturgia da luz. Começamos às escuras e a Igreja, e vamos começando a iluminar-nos a partir desse Círio Pascal, sinal da ressurreição de Jesus. Depois temos um segundo grande bloco, e mesmo grande, se calhar a maior fatia da celebração da liturgia da Vigília Pascal, que é a liturgia da palavra. Lemos 9 leituras, melhor 7 do Antigo Testamento, mais 7 salmos, por isso são 14 leituras do Antigo Testamento. Depois temos uma leitura de São Paulo, uma leitura do Novo Testamento com mais um salmo também, e depois temos o Evangelho. Por isso são leituras que mais acabam. E o que é que se faz? Para que é que lemos essas leituras todas? Na prática é para tentar, não é perceber, porque é sempre imperceptível, ou totalmente imperceptível, ou pelo menos perceptível na sua totalidade, é imperceptível na sua totalidade, mas é para percebermos um bocadinho o que é que no Antigo Testamento estava já pré-figurado, estava já anunciado em relação à Páscoa de Jesus. A Páscoa de Jesus é a nova criação, por isso é que lemos a narração da criação do livro do Gênesis e lemos-la em todas as páginas, nunca mais acaba. É também a libertação da escravidão do Egito para a Terra Prometida, por isso também lemos essa passagem que o povo de Deus passa pelo mar, pelo batismo, para a outra margem, não é? E toda a vida nova, um coração novo, com espírito novo, com água que nos purifica, que nos renova. Por isso nós temos ali um conjunto de leituras dos primeiros livros e também do livro dos profetas que nos apontam para esta novidade da ressurreição de Jesus. Depois temos a terceira parte, que é, se quisermos, a liturgia da água, a liturgia batismal, em que às vezes, e esse é o sítio certo, pode haver batismos dos adultos. Nós normalmente aqui em Cascais não escolhemos essa data para a celebração do batismo, mas em que todos fazemos a nossa renovação das promessas batismais. Também dizermos a todos e a nós próprios que renunciamos ao pecado e acreditamos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E depois terminamos no final com a missa, né, com a liturgia eucarística, depois da ressurreição, ou seja, houve a última ceia como anúncio da morte. A Vigília Pascal é, se quisermos, a primeira missa, não é, depois da sepultura de Jesus. E pronto, e depois no dia a seguir, ou nesse dia de Páscoa, no domingo, temos as celebrações normais de domingo, as celebrações festivas de domingo, em que se prolongam por 8 dias. É chamada a oitava da Páscoa. Todos os dias da oitava, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até domingo de Pascoela, ou agora chamado domingo da Divina Misericórdia, celebramos-la como se fosse domingo de Páscoa. Por isso tem o Glória, tem o Credo, tem os Aleluias, tem o Aleluia no final da despedida do povo, e os Evangelhos são sempre as narrações das aparições do ressuscitado à sua igreja. Por isso é como se celebrássemos este domingo em 8 dias, um domingo que nunca mais acaba, não é? Este dia para lá do tempo. Por isso temos aqui este bloco grande, não é, de celebrações em que o coração é o tríduo pascal. No domingo da Páscoa, ou no tempo pascal, também é muito comum ser o tempo das festas por excelência. Em algumas paróquias, em alguns lugares, há, e de uma forma muito, muito efetiva e muito festiva, as chamadas visitas pascais ou as visitas do Espírito Santo. Nós aqui também escolhemos esse tempo primordial ou primeiro para as nossas festas, às vezes da bênção dos doentes ou das festas da catequese, também escolher essas datas para os sacramentos, para a primeira comunhão das crianças da catequese, ou para os sacramentos da iniciação cristã dos adultos. Por isso, a Páscoa é o tempo por excelência da festa do Espírito Santo. Aliás, as leituras do tempo pascal são leituras que nós chamamos mistagógicas, reveladoras do nosso mistério de sermos batizados e de vivermos a nossa fé e de anunciarmos a nossa fé.
E pronto, basicamente é isto. Ou seja, é muita coisa, então o que é que a gente deve fazer? Epá, eu lá no seminário dizia-me, olha, nós estamos férias, agora vocês vão de férias, que é para não estarem preocupados com mais nada e poderem celebrar a Páscoa à vontade. Por isso, tirem férias, sim, para celebrar a Páscoa de sexta, sábado e domingo, pelo menos, né? Ou quinta à noite, sexta, sábado e domingo. No essencial, diria 7:15 da tarde na quinta-feira santa, 3 da tarde, sexta-feira santa, 10 da noite, sábado santo. No fundo, as cerimónias litúrgicas. Sim, depois no domingo de Páscoa a missa por excelência, não é? A missa que vocês quiserem, não é? E depois, se quiserem ir mais longe, não é? Aproveitem todas as outras pequenas orações, ou pequenas grandes orações, não é? Das laudes na manhã de sexta e de sábado, a vigília, a hora santa na quinta-feira santa e a via sacra na sexta-feira santa, e depois no domingo de Páscoa, se quiserem celebrar a oitava pascal, ou seja, todos os dias ir à missa nesse dia, claro que sim. Isto é o coração da igreja. Eu cada vez mais estou convencido que a forma de nós celebrarmos a Páscoa é se quisermos, é um sinal, é um espelho de como é que nós somos igreja. Nós na universidade, com o professor de liturgia, que entretanto já está no céu, nessa Páscoa eterna, ele dizia-nos uma coisa que era, quando vocês tiverem que construir uma igreja, ou restaurar uma igreja, antes de escolherem o arquiteto, ou antes do arquiteto fazer o que quer que seja em relação à igreja, levem-no à vigília pascal, levem-no ao tríduo pascal. Ele tem que saber o que é que a igreja celebra. Porque neste tríduo pascal estão todos os sacramentos, está toda a vida da igreja, está o lugar do batismo, o lugar da palavra, o lugar da luz, do encontro, das graças. Por isso, a forma como nós celebramos estes dias é com certeza também um sinal, não do edifício de igreja, mas desta comunidade que nós somos aqui em Cascais. Por isso, Santa Páscoa para todos, e estamos prontos e disponíveis para viver estes dias santos como uma grande graça de Deus. Em igreja, não é? Portanto, sempre em conjunto, a celebrar de perto estes acontecimentos centrais da vida de Jesus, e para isso mesmo também vamos ter agora um pequeno subsídio que nos vai ajudar a rezar isto melhor. Sim, já havia no tempo do Padre Raul, e acho que existe, muitas pessoas sentem essa necessidade, e há cada um a arranjar a sua maneira, né? Já vi naqueles pequenos livrinhos da liturgia diária, já vi naqueles livrinhos também, não sei se existem em português, mas noutras línguas também comuns, o Magnificat, que na prática é a mesma coisa, são leituras da liturgia, é uma forma das pessoas também melhor acompanharem os momentos. Nestes dias do tríduo pascal é mesmo muito importante, porque a gente só celebra uma vez por ano, por isso nós este ano se calhar demos atenção a uma coisa, mas depois só daqui a 365 dias é que a gente as vai repetir outra vez, por isso se calhar é difícil de decorar, de perceber, de aprofundar nesse sinal. Por isso uma das formas que a gente tem para tentar ajudar a resolver isso é que as pessoas tenham ao seu dispor um meio, neste caso um livro, onde estejam todas as leituras e as orações que nós em paróquia vamos fazer. Por isso nós este ano aproveitámos também a nova edição, a nova tradução do Missal Romano, que mudou algumas orações, ou pelo menos algumas respostas na missa. Então optámos por fazer este livrinho do Tríduo Pascal, até lhe demos um subtítulo: Desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. No Evangelho Jesus desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, mas a gente adaptámos um bocadinho, mas o sentido da Escritura é a mesma, não é? E pronto, e tem estas celebrações todas que vocês que eles estão a ver no YouTube, podem ler, mas na quinta-feira santa a missa vespertina da Ceia do Senhor, estão lá todos os textos e respostas. Na sexta-feira santa tem o ofício de leitura e laudes, que é a oração da manhã, e tem também a celebração da Paixão. No sábado santo tem o ofício de leitura e laudes também de manhã e a vigília pascal, e depois no domingo de Páscoa tem as leituras do domingo de Páscoa. Por isso quem quiser, eu julgo que a partir de domingo de Ramos já estarão publicados, já estarão impressos, né, para quem o desejar. Ou seja, quando ouvirem isto já provavelmente há de estar com certeza já disponibilizado, porque sim. Há de ser quinta-feira santa que sai este episódio, portanto claro. já sim, vai estar sempre no princípio de cada uma das orações do Tríduo Pascal, há de estar alguém para quem precisar, para quem quiser, né? Ajuda, não é? Uma ajuda para viver isto melhor. Sim. Pronto, e depois para terminar, apenas uma pequena sugestão:
que nós em casa pudermos viver esse tom, esse ambiente, né? Que a Páscoa não seja uma coisa estranha ou lateral, mas seja o coração, seja aquilo que movimenta o nosso dia. Nós esta Páscoa ainda não vamos celebrar toda na igreja paroquial, mas quando voltarmos mesmo para a igreja paroquial, que vai ser na Quinta-feira Santa, pomos tudo cheio de flores e cheio de cor e de luz, porque é a missa, não é? É a instituição da Eucaristia. Na Sexta-feira Santa, tiramos tudo, apagamos as luzes todas, tapamos os santos, tiramos a toalha do altar, pomos uma cruz no altar. Pronto, Jesus morreu, o sacrário está vazio, está tudo. No Sábado Santo, ainda mais despojado, ou seja, sem nada. Ou seja, Jesus foi-nos tirado, está morto, está sepultado, é um silêncio total. E depois na Vigília Pascal é luz, começa às escuras e começa tudo a acender-se e ficamos com as luzes todas ligadas, flores por todo lado, velas acesas por todo lado, por isso é um sinal também da luz. A sugestão é que nós em casa possamos viver também esse ambiente de sexta-feira mais marcado pelo jejum, não é? Pela uma certa austeridade, o Sábado Santo pelo silêncio, pela descrição, pelo descanso. E depois o domingo como festa, como uma alegria, como estamos uns com os outros a dizermos aleluias, a repetirmos os aleluias, ou seja, que a gente possa celebrar em casa, ou espelhar em casa aquilo que a gente vai celebrando também na fé em igreja. Férias para a Páscoa, não é? Exatamente. Então vá a todos uma Santa Páscoa, é a Páscoa de Jesus, não nos esqueçamos, é Ele que faz esta passagem, que a gente possa receber os seus frutos ou aprender com Ele e ter cada vez mais fé e confiança neste seu gesto amoroso. Bem, depois podem enviar as sugestões se quiserem, podem mandar também votos de Boa Páscoa se quiserem para este e-mail, podcast@paroquiadecascais.org. E bem, partilhem o podcast, pode ser um bom presente de Páscoa para alguém que possa também fazer este caminho connosco. E vamos então a isso. Vamos à entrada, vamos lá celebrar então com Jesus, entrar em Jerusalém, celebrar a Páscoa com Ele e ir até à ressurreição. No próximo episódio já vamos cantar aqui os aleluias todos. Santa Páscoa, vamos a isso. Vamos a isso.